Nós persuadimos quando procuramos convencer alguém a concordar com as nossas ideias, as nossas crianças a comer legumes, ou então marido ou mulher na hora de decidir o local das férias. Se a persuasão está presente o tempo todo, então fique comigo nesse vídeo para saber um pouco mais sobre ela e como você pode se tornar mais influente. Para viver no mundo complexo e super dinâmico dos dias de hoje, nosso cérebro precisa de atalhos de decisão. Ele não consegue avaliar todos os elementos, todas as informações ao nosso redor, cada acontecimento, cada pessoa, para saber se a gente deve acreditar naquela informação que está chegando ou não e se a gente deve fazer o que estão nos pedindo ou não. Nós não dispomos de tempo, energia, nem mesmo de capacidade de processamento para tanta coisa. E mais que isso, quanto mais a nossa vida vai se tornando complexa, mais nós vamos depender desses atalhos que encurtam o nosso processo de decisão. Eu sou a Kátia Macedo, eu sou idealizadora de treinamentos de alta performance, em estratégia, marketing jurídico e produtividade. E nesse vídeo nós vamos falar desses atalhos que o nosso cérebro usa, os tais gatilhos mentais que os especialistas chamam de armas da persuasão. Persuadir é usar uma estratégia de comunicação utilizando recursos lógicos, racionais e simbólicos para influenciar alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Um dos maiores especialistas em persuasão, Roberto Cialdini, que é autor de um livro clássico, diz que influenciar outras pessoas não é mágica, é ciência. A gente tende a acreditar que nós usamos o raciocínio lógico e que coletamos o máximo de informações possíveis antes de tomar uma decisão, mas a verdade é que o cérebro é preguiçoso. Sim, ele gosta de ir pelo caminho mais rápido, os tais atalhos que eu mencionei. Nas suas pesquisas, o Cialdini identificou alguns princípios básicos que direcionam as nossas decisões. Vou falar de alguns aqui, 3. São eles o primeiro, a reciprocidade. As pessoas estão dispostas a retribuir algo que foi feito por elas. Na verdade, elas se sentem quase obrigadas a devolver um favor. Isso acontece porque na nossa mente existe uma fala que diz que a gente deve tentar retribuir na mesma moeda o que a outra pessoa nos concedeu. Quando ganhamos um presente ou recebemos, por exemplo, um convite, automaticamente nós ficamos com a sensação de dívida com a pessoa que nos presenteou. Isso acontece. Uma série de estudos feitos em restaurantes, presta atenção, essa série de estudos comprovou um aumento no valor das gorjetas quando o cliente ganhava algum tipo de brinde, aquela balinha do rodízio, sabe? Se esse mesmo brinde fosse oferecido em dobro, o aumento da gorjeta não só dobrava, como quadruplicava. Isso porque nós temos uma tendência natural a querer retribuir o que nos gera valor de alguma forma. E essa regra é usada largamente no comércio, por exemplo, com as amostras grátis, né? E em outros setores como na política, mas nesse caso, né, nem sempre com fins nobres, a gente não vai falar disso nesse vídeo. Bom, como é que você pode usar eticamente, então, o gatilho poderoso da reciprocidade? Bom, na hora de captar clientes, usando o marketing de conteúdo, que se baseia exatamente nesse princípio da reciprocidade. Deixa eu explicar. As pessoas adoram coisas gratuitas e você, quando produz conteúdo de qualidade e disponibiliza para o seu público de uma forma totalmente gratuita, você está fazendo justamente isso. Quem consome seu conteúdo, suas postagens, seus artigos, seus vídeos, seus e-books, se sentirá de certa forma compelido a retribuir o seu gesto, seja deixando um comentário, curtindo, compartilhando sua publicação ou então se cadastrando na sua lista de e-mails. Futuramente, possivelmente, lhe indicando, contratando seus serviços quando a demanda surgir. O que é mais bacana desse princípio da reciprocidade é que é uma relação ganha-ganha. O seu cliente potencial ganha conhecimento e você constrói com ele um relacionamento de confiança. Outro gatilho mental importante é o da escassez. Como assim escassez? Bom, esse gatilho dita que as oportunidades parecem mais valiosas para a gente quando elas estão menos disponíveis. Quase todos nós somos vulneráveis a ele. Se um item é raro ou está se tornando raro, o valor tende a subir. E isso vale para obra de arte, figurinha do álbum que você possivelmente fez quando era criança, lembra? Quanto mais escasso e difícil de encontrar, mais as pessoas irão querer. E isso vale também para a sensação do tempo se esgotando. Então a decisão tende a ser feita de uma maneira mais rápida e automática quando a gente sente que podemos estar diante de uma oportunidade que a gente corre o risco de perder. Ou porque tem poucas unidades, por exemplo, à venda, ou porque a oferta só vale para hoje.
O comércio também usa isso o tempo todo, né? A Amazon, por exemplo, na internet, faz uso dessa estratégia com maestria. Ela coloca sempre que tem 1, 2 unidades em estoque, já percebeu? Como usar essa regra eticamente a seu favor? Por exemplo, na hora de divulgar a sua palestra, você pode salientar que as vagas são limitadas, ou que é uma oportunidade única das pessoas ouvirem você falar sobre aquele tema, ou então fazerem isso gratuitamente, né? Agora é importante ter atenção a um aspecto que muita gente descuida. A escassez precisa ser mesmo verdadeira para funcionar. Não inventa uma escassez que não existe, tá? O terceiro gatilho mental de hoje é o gatilho da autoridade. Desde cedo nós descobrimos que seguir os conselhos dessas pessoas, pais, professores, era benéfico, tanto pela sua sabedoria, né, como muitas vezes pelas punições ainda que brandas. Agora, quando adultos, muitas vezes nós agimos assim mesmo quando não há sentido nenhum. Quer um exemplo? Os publicitários vêm explorando o respeito que a nossa cultura concede aos médicos, contratando atores para posar de jaleco, estetoscópio, na hora de anunciar os seus produtos. Ali é um médico falando, é alguém que estudou, deve saber o que está falando, né? O que a gente pensa. Ora, se a gente parar para refletir, é claro que não é isso. Racionalizando, a gente percebe que esse processo é uma tentativa de influência, percebe que é um ator, etc. Mas a questão é que quando os gatilhos estão em ação, o que acontece é justamente que o cérebro não pensa, entende? Ele é influenciado automaticamente. E é disso que a gente está falando aqui. O Cialdini conta um experimento científico assustador feito nos Estados Unidos. Aqui não ia ser nada diferente, quer ver? Um pesquisador telefonou para 22 enfermarias, identificando-se como médico daquele determinado hospital e instruiu os enfermeiros que o atenderam a ministrarem 20 miligramas, 20 gotas de um remédio chamado Astrogen a um paciente específico da uma ala lá. Os enfermeiros tinham 4 razões para terem cuidado na hora de seguir aquela ordem. Primeiro, a prescrição foi passada pelo telefone, o que contrariava a norma do hospital. Segundo, o tal Astrogen não era um medicamento autorizado para uso livre no hospital. Terceiro, a dosagem que o suposto médico prescreveu violava a dosagem máxima que estava escrita na caixa. E por fim, quarto, né, a instrução foi passada por um, entre aspas, médico, que o enfermeiro nunca tinha visto na vida e nem sequer falado por telefone. Mesmo assim, 95% dos casos, os enfermeiros não hesitaram em seguir a ordem. Dá medo, né? Bom, o fato é que as pessoas respeitam e ouvem as autoridades de uma forma automática. E no direito a gente sabe que essa regra é explorada à exaustão, com todos os títulos que precedem como regra a apresentação dos juristas e advogados, né? Especialista nisso ou naquilo, professor nisso ou naquilo. E isso realmente tem um efeito, principalmente em relação aos clientes. Então fique atento a cada oportunidade de você usar essa autoridade que vem das suas credenciais. Outro fator que inspira a autoridade são as roupas, e isso vai além da influência gerada pelas vestimentas associadas a profissões de autoridade mesmo, como o jaleco médico, do que a gente já falou, a toga, o uniforme do militar. Um experimento científico também narrado no Cialdini, nesse livro Armas da Persuasão, ele mostra a maneira como as pessoas reagem a uma pessoa de terno. Os pesquisadores fizeram com que um homem de 31 anos atravessasse a rua com o sinal fechado em diversas ocasiões. Lá na cultura americana, isso é uma violação bem severa, né, das regras sociais. Na metade das vezes que ele atravessou a rua, o rapaz usava terno e gravata e nas outras vezes ele usava uma camisa normal de manga curta e calça comprida. Os pesquisadores verificaram que o número de pessoas que seguiu o homem de terno na hora de atravessar a rua com o sinal fechado foi 3 vezes maior. Não faz sentido nenhum, mas foi o que aconteceu. Por mais que você pense que é o seu conhecimento jurídico que importa, então jamais se descuide da sua aparência e no dia a dia evite a informalidade, principalmente no trato com o servidor judiciário e nos seus clientes atuais ou potenciais. Há uma tendência das pessoas procurarem se vestir hoje em dia de uma forma mais confortável, mas saiba que a ciência já comprovou que o conforto de vestir uma roupa mais informal pode lhe custar bem caro. Especificamente no que diz respeito ao uso da autoridade na hora de colocar em prática ferramentas de marketing com mais eficácia, uma maneira de você conquistar autoridade junto ao seu público é você disponibilizar conteúdo gratuito e de qualidade, aulas, vídeos, palestras, artigos, informações que sejam importantes para aquelas pessoas que você quer ajudar, o público que você quer conquistar com o seu trabalho.
Ainda sobre os gatilhos mentais, esses 3 gatilhos que eu mencionei são apenas uma pequena amostra das armas que você pode usar para aumentar a probabilidade de você ser, por exemplo, contratado pelo seu cliente potencial. O livro do Cialdini, o Armas da Persuasão, traz muitas outras dicas de como você pode influenciar mais e não se deixar influenciar tanto pelos gatilhos mentais. Lembre-se sempre que toda a sua comunicação deve ser estrategicamente pensada com foco nos problemas específicos que você quer resolver para o seu público-alvo. Se você ainda não definiu uma área de atuação específica, saiba que poucas decisões vão lhe trazer mais reputação, autoridade, credibilidade do que essa. Para fazer isso de uma forma bem estruturada, você precisa fazer uma reflexão estratégica, como é que eu ensino no meu treinamento em estratégia e marketing jurídico, Advogado Preparado para Vencer. Para saber mais sobre treinamento, você pode clicar no link que está aqui em cima ou aqui embaixo, né? E nele, além de como fazer a sua reflexão estratégica para se diferenciar realmente no mercado, você vai aprender tudo sobre marketing para advogados e pequenos escritórios e vai poder alavancar seu poder de influência com as ferramentas que eu ensino. Passa lá no link para dar uma olhada e ver se é o que você procura no momento. Se você gostou desse vídeo, que tal exercer a reciprocidade que você aprendeu hoje e dar aqui embaixo o seu like e compartilhar o vídeo. Assim você me ajuda também. Obrigada e até o próximo vídeo.